bem-vindos à nossa casa. E antes que nós comecemos a nossa exposição, vamos fazer a nossa prece. Então eu convido a todos que nós possamos juntos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e também junto aos amigos espirituais que mais uma vez estão aqui conosco, os mentores desta casa, os nossos anjos guardiães, que nós possamos todos unir os nossos pensamentos num só objetivo, que é a busca do estudo, que é a busca dessa compreensão maior através do Evangelho e das obras básicas de Allan Kardec. Nós possamos criar uma consciência muito profunda em nós, visando a nossa evolução espiritual, visando os nossos compromissos anteriormente assumidos. Nós possamos assim estar cumprindo com tudo aquilo que foi arquitetado no plano maior e que nós tenhamos força e perseverança para dar essa continuidade nessa presente existência. Que assim seja. Bom, então dando continuidade no estudo do Livro dos Espíritos, né? Hoje nós vamos ver, ainda no livro 3, capítulo 4, o item Lei de Reprodução, e nós vamos abordar aqui, o final do capítulo, das questões 692 a 701. Então vamos lá. Então, na 692, Kardec pergunta, né? Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a esta lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Ao que eles respondem, né? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição uma meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus, né? Então nós temos que lembrar que progresso e aperfeiçoamento são leis universais, ou seja, elas vão acontecer, a gente queira a gente ou não, ela vai acontecer, né? Porque é uma lei universal, é uma lei que nos coloca o nosso Pai, né? E o ser humano, a gente aqui, nós somos co-criadores, nós somos gestores aqui do planeta, né? Então nós temos a obrigação de ter essa melhoria, de ir melhorando o planeta de acordo com as nossas possibilidades, né? Então, utilizar da ciência, desde que essa ciência também esteja equilibrada, né? É uma bênção dada pelo próprio Deus para nós, né? Porque a gente atua como instrumento divino, né? Usando a ciência e melhorando as coisas aqui, né? E é o que a gente tem visto através dos tempos, né? Mas o Kardec ainda faz uma pergunta, na 692A, que ele fala o seguinte: mas, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivo senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Aí ele responde lá: que importa seja nulo o seu merecimento desde que o progresso se realize, cabe-lhe tornar meritório, pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e sob esse aspecto é que maior proveito tira, né? É interessante ele citar que não importa que ser nulo essa intenção, né? Desde que haja o progresso. Então, é importante que o progresso se realize de qualquer maneira, né? O homem foi usado como instrumento, mesmo que ele haja com egoísmo, né? Ele faça aquilo por orgulho, por mérito próprio, né? Mas ele não deixou de favorecer a humanidade, né? De alguma forma. Então, cabe ao homem tornar isso meritório, né? Então, está em nós aqui vencer o egoísmo e tornar isso um mérito para a sociedade, né? A gente tem que ter esse mérito por humildade, né? Não pelo egoísmo. Aí muda de assunto aqui, muda aqui o item, obstáculos à reprodução, né? Então, na 693, ele vai perguntar o seguinte: são contrários à lei de natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Eles respondem o seguinte: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral, né?
Deixa eu colocar a resposta aqui, que eu estou esquecendo. Então, veja, leis naturais é a expressão divina, da vontade divina, né? Então a gente não pode ir contra, evidentemente, né? E qualquer interferência à vida, né, especialmente à reprodução, é contrária a essa lei natural, né? Nós temos que lembrar que a reprodução está ligado com reencarnação. Então nós temos que dar essa sequência para que novas oportunidades sejam dadas aos espíritos que estão ali na fila, entre aspas, né, aguardando a volta aqui para continuar a sua reparação, né? E o Espiritismo não é contra qualquer meio de controle de natalidade, desde que feito com equilíbrio, né? Então nós temos com responsabilidade e equilíbrio. Então nós temos que sempre estar observando o equilíbrio das coisas, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E ele também faz uma subpergunta dizendo o seguinte: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, né? E das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Resposta: Deus concebeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e é ainda isso que os distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas mesmo os animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem o desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais que se alimentam, né? Então, mais uma vez, a gente vê que o homem ele é esse gestor, é ele que gerencia essas coisas, né? Ele tem que buscar isso com responsabilidade e equilíbrio, sem abusos, né? Ele tem que perceber o que seria nocivo para nós, dando a continuidade a alguma espécie, né? Ou não, né? Então, há sempre aí a questão da observância do equilíbrio sempre, né? Na 694, ele pergunta: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar à reprodução para a satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material, né? Então, nesse caso, né, a gente percebe que a gente ainda tem o materialismo ainda muito forte em nós, né? Essa predominância do corpo sobre o espírito, que devia ser o contrário, né? Ou pelo menos está mais equilibrado, né? Isso indica o quanto nós estamos atrasados espiritualmente, né? E o quanto nós temos que nos esforçar para dominar essas paixões e esses desejos materiais, né? Buscando sempre o equilíbrio, né? Percebo que é sempre o equilíbrio que está em voga aí, né? Mais uma vez, deixei a resposta aqui. 695. Será contrário à lei de natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Ele responde: é um progresso na marcha da humanidade, né? Então, veja, a gente tem que ver que o casamento não é só uma instituição social, né? É um vínculo que favorece a evolução moral e espiritual dos indivíduos que reencarnam com a gente. Então, a família, ela foi um avanço da humanidade, né? Então, se a gente pegar lá dos primórdios da humanidade, não existia família, existia agrupamentos, mas não havia um cuidado, não havia nada, né? Até que o homem foi percebendo o quanto que era responsável por aqueles espíritos que estavam ali com ele, esposa, filhos e outros, né? E com isso foi se instituindo a própria família, né? À medida que o progresso foi avançando, que ele pôde construir um teto, né? Prover a família de todas as maneiras possíveis, né? Então, a instituição da família foi um avanço na humanidade para todos nós, né? E deve continuar assim, né? Na 696, ele pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento, né? Resposta: seria uma regressão à vida dos animais, né?
E o Kardec ele tem um comentário que ele faz a respeito dessa pergunta, que ele fala o seguinte, olha, o estado de natureza é o da união livre e fortuita, né, imprevista, não planejada, né, dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes, né? Então, veja, a abolição do casamento seria uma quebra dessa estrutura, né? Então, a gente precisa ver isso, né? E a falta de estabilidade da família, né, geraria uma convivência baseada em instintos, né, e em prazeres temporários, né? Então, a gente realmente voltaria ou estaria equiparado aos animais, né? Nem todos, né? Porque alguns animais dão até exemplo para a gente, né? Então, semelhante aos animais, a gente não teria nenhum comprometimento, né? E também não estaria desenvolvendo virtudes superiores, como é o nosso caso, né? Nós que já estamos nessa fase hominal, né? 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? Ele responde, é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis, né? Então, essa rigidez, né, que não pode ser dissolvida, né, é contrária à lei natural, né? Por quê? A lei humana foi criada atendendo às necessidades de cada época, né? Então, veja, se antigamente a gente tinha essa coisa do escândalo, do divórcio, hoje já não temos mais, né? A coisa já é bem mais amena, né? E nós temos que perceber o seguinte, que em muitos casos, às vezes, a separação é melhor, né? Porque vai dar a oportunidade de cada um seguir seu caminho. Se esses compromissos foram quebrados, mais tarde eles vão ter que se acertar de alguma maneira. Tem que sempre lembrar o seguinte, a pressa é nossa, Deus não tem pressa de nada, né? Então, ele tem a paciência de depois a gente se encontrar lá na frente e acertar o que tem que ser acertado, né? Então, às vezes, é preferível separar, né, do que continuar naquele, às vezes, no inferno criado, né, no próprio lar, né? « 698. O celibato voluntário, né? O celibato é permanecer solteiro, né, sem constituir família ou ter filhos, né? Representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Resposta: não, e os que assim vivem por egoísmo, desagrado a Deus e enganam o mundo, né? Então, veja, esse celibato, se ele é praticado de maneira egoísta, né, não querendo responsabilidade com família, com filhos, com a continuação da espécie, né, não é visto como um ato virtuoso perante Deus, né? Então, essa escolha contraria os desígnios divinos, né? A 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Aí ele responde, isto é muito diferente. Eu disse por egoísmo, né? Até ele coloca lá, vide a resposta anterior. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito, né? Há um comentário também do Kardec com relação à sua pergunta, que ele fala o seguinte, não é possível que Deus se contradiga, nem que se ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação de sua lei. Mas se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material, né? Então, veja, quando o homem está motivado por uma renúncia à família, né, para se dedicar ao bem comum, né, então isso é visto por Deus como um ato meritório, né? Então, veja, então, nesse caso, esse sacrifício pessoal é visto de grande valor, né? E nós temos que lembrar também, por exemplo, Jesus permaneceu solteiro, mas a missão dele era divina, né? Você vê que ele se dedicou, o pouco tempo que ele teve entre nós, à causa da humanidade, né? E o que ele deixou para nós, né?
E nós temos outro exemplo, Chico Xavier, o próprio Divaldo, né? Não se casaram, mas é que foi toda uma dedicação na doutrina, né? E deixaram aí, e está deixando todo um legado, né, para a gente. Aí muda também um pouquinho de assunto, falando de poligamia, né? Na questão 700. A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que se devam unir-se? Resposta: sim, porquanto tudo na natureza tem um fim, né? Então, veja, essa distribuição, que é mais ou menos equilibrada, do sexo, não é acidental, né? Tem uma finalidade, né? Ela faz parte da ordem natural, ela tem um propósito, né? É uma finalidade inteligente que provém de Deus, né? Visando o quê? O progresso moral, social e espiritual da humanidade, né? E favorecendo a união de casais, logicamente se dá esse equilíbrio no lar e dando a continuidade à espécie humana, né? Da qual maneira nós temos que ter essa continuação, né? Aí ele pergunta também na 701, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Resposta: a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Kardec também faz um comentário dizendo o seguinte: se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter a possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica do sexo. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco, né? Então, veja, a poligamia é uma coisa vista como a imposição da lei humana. Foram os homens que instituíram isso, não vem de Deus, né? E a sua abolição também está indicando um avanço da própria humanidade, né? Porque ele fala que o casamento é baseado na afeição mútua entre os seres que se unem, né? Que é a monogamia, né? Na poligamia não existe essa afeição verdadeira, né? Porque predomina a sensualidade, né? E o interesse material, e não tem sentimentos elevados, né? Então, pela própria lógica, né? A gente vê que não poderia haver uma afeição de dois seres, né? Porque se dedicar a muitos, né? E a coisa fica bagunçada, né? Pessoal, hoje eu tinha para essa manhã, nós terminamos aqui o capítulo, tá? Aí depois a gente vai iniciar um outro capítulo na próxima oportunidade, tá bom? Então vamos partir agora para a nossa segunda parte, né, dos passes.